Olá, bom dia! Em tempos em que sustentabilidade é a palavra de ordem, o lixo passou a ser uma das maiores preocupações mundiais. E você, está fazendo a sua parte? Sabe usar os 3 R's? Ah, então fica aí, porque o Responsabilidade volta já, reutilizando, reduzindo e reciclando. Estamos de volta com Responsabilidade. Hoje, para começar o nosso fim de semana, a vereadora Aspásia Camargo. Bom dia, Aspásia, que prazer te receber aqui. Cláudia, eu que agradeço muito o convite, é um prazer muito grande estar aqui também com você. Você que já foi vice-ministra, depois você trabalhou como secretária de Cultura aqui no Rio de Janeiro, não foi? Agora você é vereadora pelo 2º mandato. Conta pra gente, Aspásia, um pouco dessa tua trajetória, agora você atuando na área de meio ambiente. Agora não, né? Sempre atuando na área de meio ambiente, super pulsante no Código de Posturas Municipais. Conta pra gente como é que... Não, eu acho que o meio ambiente e a cultura são a alma do Rio de Janeiro. Tudo que a gente pode fazer de melhor está ligado com a beleza dos nossos recursos naturais e com a preservação desses recursos e com a cultura, a criatividade desse povo que em todas as classes sociais é extraordinário, né? Tanto a cultura erudita quanto a popular só nos dão alegria porque é uma coisa realmente, o Rio de Janeiro é diferente, né? É uma cidade esplendorosa nesse sentido. Então, acho que a gente tem que valorizar mais. Agora, repara só, Cláudia, justamente meio ambiente e cultura são sempre as áreas do setor público que têm menos recursos, aquelas que ficam em último lugar. Eu acho que é uma cegueira muito grande dos governantes. Mas a que porque você eles não estão isso? Eu acho que é uma cegueira mesmo, uma espécie de obsessão pelas obras, né? Só obra que interessa à população. E é verdade que as pessoas querem luz, querem melhorar a calçada da sua casa, querem melhorar o asfalto, tudo isso é verdade. Mas nós temos que pensar também que as pessoas têm que se alimentar daquilo que é a vocação da cidade. E é por isso que eu acho que o plano diretor, que nós estamos começando agora a discutir aqui no Rio de Janeiro, é tão importante. Porque, no fundo, nós temos que dizer que cidade é essa, que Rio de Janeiro é esse, para onde nós devemos caminhar. E eu acho que nós devemos caminhar para um turismo de alta qualidade, né, para uma cultura que tenha recursos para se promover. Você imagina que uma cidade como essa só tem uma escola de música? Uma escola de música, que é a Vila Lobos, mais nada. Você vai para a Zona Oeste inteira, não tem nada, uma escola. Então isso realmente é inacreditável. As bibliotecas são péssimas, são pequenas, são acanhadas, os livros são desinteressantes. Então você, em vez de alimentar, né, o DNA da cultura dessa cidade, aquilo que realmente faz ela vibrar e ela se promover, você abaixa o nível e deixa ela ficar caidinha como está agora. Aspásia, o que é o plano diretor? Explica para quem está em casa, didaticamente assim, do que se trata isso? Olha, o plano diretor é um plano de voo, é como se fosse um plano de voo de um avião, né? De rota. Você vai ter que dizer, primeiro, como é que a sua cidade está nesse momento em que você vai fazer o plano. Ela está mal, ela está com problemas, onde ela tem problemas, e depois você vai olhar para frente, para os próximos 10 anos, e vai dizer qual é a cidade que eu quero, qual é a cidade que nós precisamos ter. Então nós vamos projetar aquele sonho, aquela utopia para frente. Logicamente, nunca vai acontecer do jeito que a gente imagina, né? Vai levar talvez mais tempo, mas é muito importante você ter uma referência positiva que te faz planejar esse futuro. Aí você vai dizer, olha, eu quero acabar com os analfabetos funcionais do Rio de Janeiro. São 25 mil, descobrimos agora há pouco. Então, se nós vamos acabar com os analfabetos funcionais, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer mais escolas? Nós temos que melhorar a qualidade das escolas que nós já temos? O que nós vamos fazer? Né? Nós vamos melhorar a pedagogia, introduzir novas maneiras de interessar os alunos a aprender melhor? Né? Então, esse tipo de pergunta cabe em tudo. Por exemplo, nos hospitais. Nós vamos fazer hospital assim de qualquer maneira ou vamos selecionar os hospitais que são para atendimento primário das coisas mais simples da nossa saúde? Eu estou com uma gripe, eu estou com um pouco de dor de estômago, coisas inofensivas que eu preciso de um posto de saúde ou de um hospital de primeiro nível, ou eu estou realmente com um problema muito grave,
ou a minha mãe, ou a minha família, alguém, e eu vou então precisar de um hospital especializado e eu vou ter que ir para lá. Ou é uma emergência, porque eu sofri um acidente, ou porque eu fui baleado, então eu preciso de um hospital que salve a minha vida imediatamente. Então, isso tudo está embrulhado, está misturado. O hospital federal misturado com o estadual, municipal, ninguém sabe o que é um, o que é outro, o que um deve fazer, o que o outro deve fazer. É então, nós não temos nenhum mapa desses hospitais. Já houve algum plano diretor? Nunca houve esse mapa, sabe, para você mostrar a cada bairro da cidade, cadê o hospital? Onde está o posto de saúde? Onde está a escola? Onde está a escola técnica? Então, a gente precisa também fabricar esses mapas para que a população entenda melhor em que ponto ela se encontra e o que ela precisa. E se nós dissermos, por exemplo, olha, a Zona Oeste tem 10 vezes menos leito hospitalar do que a Zona Sul, qual é a conclusão que nós vamos tirar? É que nos próximos 10 anos nós devemos diminuir muito essa diferença. Nós não podemos deixar essa situação perdurar. Como isso se dá, Aspásia? Porque você está colocando uma abrangência tão grande que eu queria, assim, fazer quem está em casa entender. Como é que funciona isso? Quer dizer, é a sociedade que, junto com os vereadores, eles formulam as ideias, as demandas das pessoas? Como é que isso funciona em cada área? Quer dizer, já vi que é tudo, habitação, saúde, educação, obra, saneamento, né, não é? É o plano estratégico da cidade, né? Estratégia quer dizer o quê? O que eu tenho que fazer em primeiro lugar para que outras coisas venham mais rápido? Né? Uhum. É isso que é estratégia. Porque quando você não tem estratégia, você começa a fazer tudo de uma vez e não faz nada direito. Isso. Né? Então, a estratégia é escolher o que você vai fazer primeiro. Priorizar. E também as convergências. Né? Porque, às vezes, você joga uma coisa junto com a outra. Se você articular bem o transporte com a habitação, você tem um desaparecimento da favelização da cidade. Claro, por que as pessoas criam as favelas? Porque elas demoram muito a chegar ao seu local de trabalho, né? E porque elas não têm onde morar. Então... Ou porque a passagem é muito cara. A passagem é muito cara. Você vê, por exemplo, morar em Sepitiba, você paga R$ 8,20 para vir para o centro da cidade procurar um emprego. Nova Iguaçu paga 13. Nova Iguaçu paga 13. Por exemplo, Ilha do Governador. Também. Né? Você leva um tempão. Porque congestionado tempo é dinheiro também, não é? Claro. Tempo é dinheiro. Se você leva 3 horas, 2 horas e meia para chegar ao local de trabalho, mais 2 horas e meia para voltar... Você se cansa, gasta. Você se cansa, você perde qualidade, capacidade de trabalho, criatividade. E isso nós não podemos perder. Nós temos que, no mundo de hoje, no mundo do século XXI, o que mais vale é a capacidade e a inteligência do ser humano. Então, isso tem que ser valorizado, tem que ser poupado. Não é? Nós não podemos mais jogar as pessoas de qualquer maneira. Temos que tratar muito bem delas, temos que dar educação, temos que protegê-las para que elas possam também produzir bem, cada vez melhor, e a cidade enriquecer. Porque o objetivo que nós temos é ver uma cidade mais rica, mais criativa, não é? Com desigualdades sociais menores, menos diferenças entre a Zona Oeste, por exemplo, e a Zona Sul, não é? Melhor educação e saúde, isso é evidente, menos mendigos na rua, menos ambulantes, porque no final eles são também o fruto de uma cidade que perdeu empregos, né? Onde as empresas foram embora, né? A fuga das empresas, por exemplo, você pega toda a Avenida Brasil ali, essas áreas que estão inclusive se favelizando, são áreas em que as empresas que davam emprego se perderam, né? Então você vê, por exemplo, muitas empresas que têm até o nome das fábricas antigas a que elas pertenceram, né? É verdade. Então é impressionante isso. A Avenida Brasil, sobretudo, uma questão de medo, né? De violência. As pessoas morrem de medo de abrir um negócio ali, porque ela está absolutamente conflagrada por todos os lados. E aí eu vou te mostrar onde entra o plano diretor. Você, por exemplo, na Avenida Brasil, você é uma área industrial. Sim. Então você tem que abrir essa área para moradia. Porque na hora que você permitir, o plano diretor é que pode fazer isso. Ele diz, olha, aqui as pessoas podem morar, pode ter comércio e pode ter indústria. Porque as indústrias hoje não são como antigamente. Em 92, as indústrias eram muito poluentes, elas ocupavam espaços enormes. Hoje não, elas são muito mais certificadas, confinadas, são mais limpas.
Então você pode, na Avenida Brasil, abrir para a moradia, que é um lugar especial, porque você imagina, tem transporte ali à vontade e é um lugar maravilhoso, né? Desde que as leis permitam. Então, o plano diretor pode consertar esse tipo de coisa. E como é que funcionou o trabalho disso? Eu imagino que você deva ter que estudar, ter estudado todas as áreas, né? Para você poder formular essa ideia e colocar num papel ali as propostas. A população participou? Existiu algum tipo de não sei, de Olha, reunião? na verdade, quem fez essa divisão da cidade em 4 áreas, uma área que tem que ser incentivada, a outra que tem que ser controlada, a outra que tem que ser assistida, né? Dependendo da forma de crescimento que essa cidade manifesta. Por exemplo, toda a zona norte do Rio de Janeiro, a chamada AP3, que tem uma infraestrutura muito boa de esgoto sanitário, de transporte, de outras coisas, está abandonada há muitos anos. Então, o que acontece? Naquela área, você tem que criar uma legislação que facilite os investimentos em novas moradias, em novas atividades. E com isso, a infraestrutura vai ser aproveitada, vai ficar mais barato para o poder público e é ali que a população se concentra em 40% da população. Então, quando você faz isso, você está atendendo e considerando e respeitando aquelas pessoas que moram ali. Ou seja, né? a espada tem que alguém pensar. Não adianta a gente deixar o crescimento ir acontecendo naturalmente que vira essa desordem que a gente está vendo aí hoje, depois de anos. A informalidade, porque, no fundo, qual é o maior problema do Rio de Janeiro hoje, mais do que qualquer outra cidade brasileira? É a informalidade. Nada se faz pela lei, tudo se faz clandestino, informal, etc. E isso é muito triste, porque no início pode até parecer vantajoso, né? Mas depois eu vejo um satura, obstáculo, né? Ali, tem uma lei, tem isso, tem aquilo demora muito, aí eu vou lá e começo a agir pela minha própria conta. Às vezes até é bom, porque as coisas andam, mas de fato o que nós temos que fazer, Cláudia, é simplificar as leis. Essas leis não podem ser tão complicadas, tão difíceis, tão inacessíveis quanto são. Você não pode levar 2 anos, né, para fazer uma casa, negociando licença de casa. Isso não é possível, né? Mas também nós não podemos mais continuar nessa situação de ter áreas como favelas, por exemplo, e outras, favelas ou não favelas, onde as pessoas vão construindo de qualquer maneira e compram lá o fiscal e fazem aquilo, depois é que a gente vai pagar o preço. Sabe, né? por que eu acho que você é tão querida? Porque você é clara. É muito difícil ter uma pessoa que fale assim. Você concorda, parece sim, quem está em casa deve estar falando, eu sinto que ela acabou de dizer mesmo, porque tudo é muito difícil. Quando você quer construir uma casa, ou quer abrir um negócio, as dificuldades você está dizendo, você sabe que é uma burocracia enorme. Então, cada um foi, de alguma maneira, burlando e se esgueirando por aqui e por acolá. Acontece que quando isso acontece em proporções magnânimas, acontece o caos que a gente está vivendo hoje. É exatamente isso, Cláudia. Exatamente. Olha, você veja o seguinte, eu tenho muito respeito e admiração pelo carioca, inclusive os da periferia. Porque, diante de tanta dificuldade, porque pensa bem, essas regras, esses alvarás, essas coisas todas, isso tudo vem lá de Dom João VI, lá do século XIX, do início do século XIX. E o Rio de Janeiro, por ter sido a capital da República, por ter tido sempre uma burocracia muito pesada, é uma cidade onde as dificuldades são muito grandes. E o que aconteceu com os cariocas? Eles ignoraram a lei e começaram a agir por conta própria. Constroem a casa por conta própria, sai muito mais barato que a casa que o governo paga. Muito mais barato. Então você já começa a pensar 2 vezes. Meu Deus do céu, uma pessoa que vive de 2 salários mínimos vai ficar esperando uma casa que é para 7 salários mínimos? Porque todas as casas são, em geral, oferecidas para 7 salários mínimos. Agora é que nós estamos tendo, pela primeira vez, pela lei, até eu tenho orgulho de ter feito uma lei bonita, que é o Sistema de Habitação por Interesse Social do Rio de Janeiro, que permite capturar o dinheiro federal porque instituiu essas regras. E quais são as regras? O Sistema de Habitação. Então, Minha Casa Minha Vida não poderia ter sido aplicado no Rio de Janeiro se não tivesse a minha lei, né? Então, o que essa lei diz? Vamos investir prioritariamente naqueles que têm 1, 2 salários mínimos.